ver se chegou mais alguém depois. Bom dia. Vamos dar início, então, ao nosso ensinamento do dia de hoje. Nós estamos estudando o 8º capítulo do Bodhisattva Charyavatara, o Guia de Conduta do Bodhisattva, que trata da 5ª paramita, porque é a paramita da concentração ou paramita da meditação. Hoje nós vamos ver algumas estrofes do texto que são bem delicadas, bem difíceis ou pesadas, como eu vi outro dia a respeito, né, do ensinamento do Buda, devido à dificuldade de compreensão. É preciso ter um pouquinho de jornada na caminhada de meditação para poder compreender. Tá? Então, nós vamos contemplar a todos, porque existem pessoas que acham essa gravação na internet depois. Então, para contemplar a todos, para que não fique difícil nem pesado, nós vamos começar bem leve, bem light, daí eu agradeço a paciência de vocês de rever algumas coisas, e depois nós vamos aprofundar, tá? Então, cada um ouça na medida da sua possibilidade, tá bom? Então, nós vamos dar um início, antes disso tudo, né, de ver efetivamente essas estrofes, dar uma passeada no que vem a ser a meditação. Então, o que nós vimos? Que meditação é o pensamento completamente e continuamente ordenado. Isso é meditação conforme está descrito como método, conforme está definido, vamos dizer assim, como prática. Tá? Então, é isso, né? Então, nós vamos ver, então, são várias coisas que eu achei na internet sobre meditação, que tem tanta coisa por aí, com aplicativos e práticas. Então, a primeira coisa que nós vamos ver, que a meditação ela é um estado de relaxamento, mas, ao mesmo tempo, de atenção, que é aquele estado que Lama Trilê definiu como estado sem tensão. Então, não é meditação quando você está relaxado, quando você está distraído com os objetos dos sentidos, né? Daí, assim, ter uma decoração exótica, ter ruídos exóticos, ter incensos exóticos, ou coisas que brilhem, ou coisas que chamem a atenção através da cor, algum apelo pelos sentidos, ou que faça você ter elaborações mentais, expectativas, esperanças e medos com a sua consciência mental. Tá? Então, o que tiver comprometido com as 6 consciências não é meditação. A gente já viu que, para meditar, a gente precisa se isolar disso. Tá? Então, essa é a primeira coisa. Tem um relaxamento, sim, mas tem uma atenção no quê? Na sua própria mente, que observa isso tudo. Tá? Então, primeira coisa para a gente ver. Segundo ponto, a motivação. Como eu falei aqui antes da gente fazer a nossa meditação, a motivação nossa, nós estamos dentro do Tantrayana, que é Mahayana. Então, a nossa motivação é a bodhicitta, é a mente do despertar. Nós estamos praticando, nós estamos estudando para poder liberar todos os seres dos nossos julgamentos. Esse é o nosso objetivo. E quem são esses seres? Todos. Todos. Os 8 bilhões de seres humanos como nós que habitam, e esse planetinha junto com a gente agora, e todos os seres dos 6 reinos. Todos, sem exceção. Tá? Então, quem inicia na meditação com algum propósito, algum objetivo mundano, que seja para arrumar menino, que seja para ter saúde, que seja para o que quer que seja, não é meditação. Tá? Isso aí a pessoa está dentro dos 8 dharmas mundanos e só vai arrumar problema. Então, sempre lembrar da nossa motivação aqui. A gente precisa estar com a motivação correta para a gente trilhar direitinho. Outro ponto importante, que é lembrado no ensinamento maravilhoso do Kalam Rinpoche precedente, né? O que pavimenta a nossa via? A ética, a prática da virtude, a acumulação de mérito.
né? Tem o exemplo do barco, né? Que é o vento que leva o barco lá para outra margem, são os méritos, e, igualmente, são os méritos que pavimentam, que dão, né? Ele coloca até os tijolos, né? Que pavimentam a via. E isso é verdade. A ética é o primeiro treinamento. Sem ética, não há meditação. Então, é preciso se aplicar na prática das paramitas, né? Aí, todas elas, né? Que, né, dentro da nossa medida, da nossa possibilidade, nós vamos ampliando cada vez mais, tá? Então, sem isso, não há meditação, que é o, né, a meditação é o segundo treinamento, está lá na Senda Ópula, né? Então, o primeiro treinamento é palavra correta, ação correta, meio de vida correta. Então, isso precisa estar sendo feito, e a prática das paramitas, porque a gente está aqui falando do Hinayana e do Mahayana. Então, é preciso isso, né? Então, quando a gente não tem a acumulação de mérito, ou não dá atenção para isso, não é meditação, é só um relaxamento. É bom também, tá, gente? Não estou falando nada contra a meditação, que é o relaxamento e tal, a pessoa vai para spa, e maravilhoso e tal, mas não vai te levar a lugar nenhum, a não ser aquele prazer que te dá uma cerveja, que dá um filme legal, uma coisa assim. É bom também, mas não vai te conduzir ao despertar. Então, não se engane em referência a isso, né? E aí, assim, lembrando, né, o objetivo da meditação é sair do samsara. Então, se a gente está em busca de um prazer, de um bem-estar mundano, que é legítimo também, tá? Não é meditação. A gente está querendo um bem-estar para esse nosso ego aqui, que é a coisa mais ridícula que a gente pode ter. A nossa apreensão egocêntrica, né? É muito interessante isso, conforme a gente vai caminhando um pouquinho mais na prática, assim, que a gente vê quantas bobagens que o ego, né, a apreensão egocêntrica é capaz de fazer, né? Então, assim, é ridículo, né? A gente tem que pensar, será que eu tenho compaixão para isso tudo, né? Mas aí a compaixão vem pela prática, ela dá uma brotada ali e pacifica a situação. Mas é a coisa mais ridícula que a gente tem. Então, se a gente está querendo algum benefício por essa apreensão egocêntrica, que também não é meditação. Outra coisa, meditação guiada não é meditação. O que é a meditação? Pensamento completamente ordenado de forma contínua. Meditação é a gente domar, a gente subjugar o elefante, o tigre, né, que são as imagens clássicas da nossa tradição. Então, ninguém vai domar o tigre com o professor. Agora vamos ver como o tigre vai se comportar. O tigre vai fazer assim e você vai fazer assado. Não, gente, não é isso. É a gente segurar firme para segurar o tigre, o elefante louco da mente. Amarrar lá na coluna do Dharma. Então, esse é o movimento da meditação. Não é fácil. Portanto, a meditação que a gente está ali, agora vamos imaginar, sei lá, uma cachoeira, e eu não sei o quê, agora vamos trocar sei lá, uma música suave. Gente, é bacana também, não vai levar a lugar nenhum, tá bom? Mas tudo bem também. Mas a gente precisa ter cuidado com essas meditações guiadas. Tá? Se você está cansado e tal, chegou do trabalho, esgotado e tal, vou botar uma musiquinha relax, põe lá um incenso, está tudo bem, está tudo de boa, dá uma relaxada, tudo bem. Bom, não é meditação, não. Então, a gente precisa estar bem atento com isso, né? A meditação mesmo eu peguei algumas coisas bem interessantes, né? É um mergulho no silêncio interior, né? Sem guias ou elementos externos. A gente segurou, né, até lá as 9 etapas lá de chinês, de calma mental, quando a gente finalmente doma lá o elefante da mente, o macaquinho fica lá para trás, o coelhinho também ficou lá para trás, e a gente serenamente se senta com o nosso elefante da nossa mente, né? E depois a gente se liberta dele. Mas antes é preciso, né, a cordinha da atenção e da vigilância. Estou aqui falando chinês aqui em pouquíssimas palavras, mas é esse o nosso trabalho como praticante, né? E aí vem, né? Esse silêncio surge quando a percepção é mantida fixa em um único objeto.
que são os estados de suporte. Né? A gente não está distraído nem pelos objetos exteriores nem interiores, a gente já falou bastante sobre isso, e aí nós vamos estar com a nossa mente, com a nossa atenção, concentração apoiada sobre um suporte. Orientar voluntariamente a atenção sobre um suporte. E aí, qual é o suporte? Suporte físico, né? Que a gente já falou sobre várias vezes sobre isso. Suporte, enfim, que seja um tic-tac aqui do relógio, enfim, uma imagem, né? Uma pedrinha, uma coisa assim. Ou os imaginários, que são as meditações do Vajrayana. Então, quando a gente está apoiado sobre um único objeto. Tá? Sem esse foco absoluto, não se consegue mergulhar, né, nas camadas mais profundas da consciência. Então, e a meditação é aquilo que vai te conduzir ao não fazer. Né? Quando vierem os pensamentos, as imagens e tal, simplesmente solta e deixa aí. Né? Não precisa fazer nada, não tem nada para fazer com... Aí agora vem esse pensamento, vem esse desejo, o que eu faço, né, com ele? Vem esse medo, o que eu faço? Deixa aí, let it go. Então, meditação tem mais a ver com não fazer do que fazer. Né? E aí, vamos começar, agora vamos caminhar mais profundamente. Né? Nesse mesmo ensinamento do Kalu Rinpoche, ele faz algumas referências sobre a tradição que o Buda mesmo ele herdou. Tá? Então, a gente não pode esquecer que o Buda teve 2 professores, a gente vai falar de um deles mais daqui a pouquinho. O Buda não inventou a tradição dele, não inventou o Dharma. A tradição que ele se insere já tinha pelo menos 2.500 anos antes dele, ou seja, já tem 5.000 anos e tem pessoas que continuam praticando. O Buda ele não inventou nada. A única coisa que ele inventou foi que ele foi mais à frente e resolveu essa liberação do sofrimento total. Né? A gente, né, no Buda, né, no budismo, a gente não volta lá para o grande oceano. Na verdade, não tem oceano nenhum, segundo o ensinamento do Senhor Buda. Mas a gente precisa saber que o Buda teve 2 professores e foi com eles 2, que ele aprendeu as técnicas de meditação. Tá? Então, em respeito a isso, que está inserido, né, porque não se criou nada depois disso, a tradição continua mantida, né, nos últimos 5.000 anos, com Buda ou sem Buda, ela permanece. Então, o que nós vamos ver de meditação? Meditação compõe-se de 4 elementos, que é o tal do samyama. São 4 elementos importantes que estão presentes na nossa meditação. Então, o primeiro deles, pratyahara. O que é esse primeiro movimento que a gente sentou para meditar? O que a gente vai? Se liberar dos objetos dos sentidos. Né? Que na tradição mesmo, né, que eu fui estudar isso ontem para vocês, para ver exatamente o que eles falam dentro das tradições hindus mesmo. Eles falam de uma abstração dos órgãos dos sentidos. Ou seja, se liberar das 6 bases. Então, os objetos visuais, auditivos, olfativos, que almofada, essa almofada indiana, não sei o que lá, o tecido, libera disso tudo. O negócio é isolar corpo, palavra e mente. Então, esse primeiro, né, é o que eles chamam de recolhimento dos sentidos. A gente está no ambiente, mas não está prestando atenção a eles. A gente deixa quieto essa turma toda. E aí depois a gente vai passar por uma segunda etapa, tá? Isso aqui não são os 4 corpos de Buda que são todos juntos, não. São etapas mesmo, né? Dito até que você tem que passar 12 experiências de cada uma delas, ou 16 também em outro texto que eu encontrei, para passar para a segunda etapa. A segunda etapa é dharana, que é o quê? A concentração fixa em um único ponto. É o foco, é a atenção unifocada, é a concentração. Então, você está com a mente apoiada sobre um foco. Isso é dharana. Quando a gente está meditando, a gente vai encontrar. Qual é o foco? Um grãozinho de arroz. É tara, é sangue mela, é o uri do Tcherenzi, é o
que for, é o mantra. Não interessa, é um suporte. Então, isso é dharana, é a mente apoiada. Depois disso, o que vem? Dhyana, né? Dhyana é um aspirado, né? É uma pacificação, que são as etapas mais lá para frente de chinês de calma mental. Nesse estado, a mente já está pacificada. As emoções, os pensamentos vão vir, a gente vai perceber alguma uma interferência que tenha no ambiente, sei lá, um canto de um passarinho, um sino que tocou lá longe, o que for, a gente deixa passar, não prende, ou como eu vi uma vez, a gente grampeia as coisas. Pois é, não grampeia não, deixa aí. Então, essa é a etapa de dhyana, a mente já está pacificada. E aí depois vem a etapa o quê? Samadhi, que a gente já falou sobre isso aqui também, que o Kalu Rinpoche também coloca, né, que esse Samadhi, então, tem duas etapas, que nada mais é do que as duas etapas lá da oitava consciência. Então, o Kalu Rinpoche, presidente mesmo, fala, né, que tem um Samadhi mundano e um Samadhi absoluto. Tá? Isso tem nas tradições indianas também, né, que é um estado de absorção mais profunda. O que é isso? Esse samadhi mais superficial, aqui, com licença poética que eu estou usando essa palavra, mas, na verdade, não são assim estanques, né? É quando a gente ainda tem o véu da dualidade. Então, nós ainda, na nossa meditação, ainda estamos percebendo o sujeito que observa e o objeto. E é o samadhi mundano, como o Kalu Rinpoche coloca, né? Esse samadhi mundano, de acordo com o Kalu Rinpoche, não libera o ciclo das existências. A gente permanece no samsara porque ainda estamos com o véu da dualidade. E aí, o outro samadhi, que tem a ver com a Laya Vijnana, né? A gente já deixou a etapa Nanche e está aqui para a etapa Yeshe, da oitava consciência, que o Kalu Rinpoche chama de samadhi transcendente, que é mais profundo. Aqui já não tem mais conceitualização, já não há mais véu da dualidade. E ele coloca, né? A motivação aqui tem que ser firme e forte. A fé, né? A confiança no Santo Dharma mesmo, a compaixão e a sabedoria. É a prática do nosso Mahamudra. Então, nós precisamos entender essas diversas etapas, e aqui eu estou realmente pegando esses conhecimentos que vêm da Índia milenar, para que a gente entenda o que é essa meditação. O que a gente está fazendo quando estamos meditando. Então, atenção focada num ponto, observa, né? Passa a ter uma mente que observa e deixa todas as percepções, todas as sensações, deixa isso tudo passar. E aí que nós vemos agora sobre a meditação mesmo, trazendo uma coisa que vocês sabem que eu digo que antes é assim, um Rinpoche que realmente tocou meu coração desde o começo, né? E aí, o que eu digo que esse coloca para nós, né? Quando nós estamos meditando, né? Examina sempre corpo, palavra e mente. E jamais os dissocie. Porque está lá em Lojong isso, gente. Não pode ficar, corpo faz uma coisa, palavra fala outra, e a mente está noutra vibe. Os três têm que estar juntinhos, os três funcionando juntos. Por isso que a gente faz prosternação, por isso que a gente faz ritual, para a gente estar com os três integrados, ou pelo menos deveria, né? Se está fazendo prosternação pensando no relatório que tem que entregar, não vale, né? Tem que estar ali os três funcionando juntos, para a gente aprender a juntar corpo, palavra e mente. E aí ele diz, né, a mente distraída com os objetos externos e externos são como um macaco atrás dos objetos dos sentidos. Então, ele vai nos falar da necessidade de desenvolver a atenção para que a gente pare de correr atrás dos objetos dos sentidos. Qualquer coisa que aparece, a gente
deixa passar, ou então, não, é apropriado, agora está na hora de eu, sei lá, está na hora de eu comer mesmo, né? Não é estar inventando assunto para comer, não. Então, está na hora de comer, o que eu preciso colocar em funcionamento? Os meios necessários para que eu possa me alimentar. Mas o resto, deixa passar. Deixa passar, deixa passar. Hoje eu vejo assim, as pessoas, bem comum isso na nossa sociedade, vem na internet as coisas e compra. Aí eu pergunto assim, mas você precisava disso? Não, está barato, está promoção. Mas vai precisar? Não, está de promoção, comprei. Aí o outro comprou, era golpe. Agora teve que entrar para o Banco Central. Você vê, porque viu o negócio e foi atrás. Isso é uma coisa grosseira que acontece. Mas quantas vezes a gente corre atrás dos sentidos? Está lá, o macaquinho lá, oitavo dono, né? Ela lá da originação interdependente. Então, por isso que somos, né, o planeta dos macacos. A gente vive correndo atrás dos desejos. Então, o praticante ele vai, epa, será que eu preciso realmente dessa vasilha? Entendeu? Ou não? Eu realmente estou precisando ou não? Vou comprar. Está de promoção. A pessoa compra. Então, nós vamos ter uma conduta mais ética, né? Uma vida mais atenta e mais compassiva, né? Com certeza. E aí, lindo, né? Que ele segue a mente, tem a capacidade de se concentrar, né? de estar atento no momento presente, e ver o que é pertinente fazer. Né? Não é da nossa natureza se envolver com diversos objetos de sentido. A nossa natureza é a natureza de Buda, que concentra, que é atenta, que está presente no momento, que ele está vivendo, é o corpo da experiência. Então, nós temos essa capacidade. Então, ser atento no momento presente é uma capacidade que a gente tem, e jamais duvide da sua capacidade. E aí ele segue, né? Falando, né? Quer dizer, o texto é longo aqui, mas para a gente ver o que ele vai falar mesmo em essência, né? Evitar o demônio do apego à experiência. Demônio é tudo que é obstáculo, tá, gente? Não é um bicho feio, não. É um bicho feio porque nos faz sofrer, né? Mas a experiência, tanto no samsara, né? Porque o nosso apego, a nossa experiência, tanto aos seres, né? Quanto aos objetos, é sofrimento, quanto ao apego à experiência meditativa. Quantas pessoas entram nessa via e ficam apegadas com a experiência meditativa? Isso é extremamente negativo. Isso é um demônio. Então, jamais se orgulhe assim, porque eu sou um praticante. Isso é um veneno para a nossa mente. Então, nós devemos ficar orgulhosos, né? Porque a palavra, eu não consegui achar uma palavra para traduzir fierté, né? Mas uma certeza do que a gente já conseguiu subjugar o nosso tigre louco, o nosso macaco louco, o nosso elefante louco. Então, assim, olha, tá vendo? Consegui domar um bicho, e a gente vai ver isso numa estrofe do Shantideva hoje, né? E aí ele tem uma pergunta divina, maravilhosa, né? Quantas emoções você já conseguiu subjugar ou remover da sua mente? Isso é um critério de prática que o Jung Kentz coloca. E aí vem, né? Quantos sentimentos, quantas sensações, né? Quantas percepções você deixou ir? Então, faça essa avaliação com você mesmo. Olha só, eu tinha uma expectativa, uma esperança, a tal da esperança. Pô, gosto de esperança, né? Não tem nada, gente. Não tem nada futuro, não tem nada lá. O pessoal fica com a esperança. Isso é um sofrimento danado. Esperança de ter prazer, de ter ganho, de ter elogio, de ter fama. A pessoa tem esperança. Deixa isso tudo, gente. Não tem razão nenhuma para ficar acolhendo esse tipo de sentimento. Deixa aí. E no pacote da esperança vai junto o medo também. Eles vão
junto. Quem tem medo do sofrimento, medo da dor, medo da crítica, medo da desgraça. Desgraça eu não quero, não. A pessoa tem medo. Deixa aí. Então, isso é um critério de prática, porque nesse caminhar, aí sim nós vamos desenvolvendo a sabedoria e fruto dela vem a compaixão, vem o amor. Esse amor e essa compaixão não são fabricados, não são forçados, não são induzidos por que quer que seja. Eles vêm naturalmente com o desenvolvimento da nossa sabedoria. Tá? Então, esse é o ensinamento introdutório. Esse texto do Hugo Kentz é maravilhoso, né? O Coração da Compaixão, que é um comentário sobre as 37 práticas do Bodhisattva. E aí, para juntar isso tudo que a gente está vendo, eu trouxe hoje uma historinha que tem tudo a ver com isso que nós vimos aqui até agora. Alguma dúvida, alguma pergunta para vocês ou podemos seguir lá? Então, temos trechos aqui que eu vou precisar ler de tanta beleza que tem nesse texto. Então, essa historinha é o ponto 77, né, para quem está seguindo, nos 500 pontos do Tripitaka chinês. Está no Tripitaka, volume 6, parte 5, página 83, lá no nosso triplo sexto mesmo. Né? E chama O Buda, as 500 carroças e o terrível trovão. O que vinha? Vinha o Buda mesmo, essa história, o Buda está contando lá para a assembleia dele, que foi uma história mesmo que aconteceu na vida dele mesmo, do Buda Shakyamuni, tá? Não é a vida passada dele, não. Pois bem, pois ele vinha caminhando lá na história, na estrada, uma pequena estrada, com 1.250 monges. Eles vinham caminhando, e aí o Buda viu uma árvore muito grande, né, bonita e tal, e falou, olha, eu vou sentar aqui embaixo da copa da árvore e vou meditar. E aí começou a meditação. Ficou ali meditando um tempo, e aí deu uma sede nele, né? E aí ele foi e pediu para o Ananda, né? O Ananda era o primo dele lá, o assessor direto dele, falou assim, Ananda, vai pegar um pouco de água para mim? Aí o Ananda falou assim, Senhor, você não viu? Passaram 500 carroças, né? Você não viu isso, né? A água está imprópria para o consumo. Aí o Buda falou assim, eu estou ainda mais sedento. Vá buscar essa água agora. E o Buda repetiu isso 2, 3 vezes. E o Ananda ali, pensando o que ia fazer, ele falou, tem um riacho chamado Kakuta, que é um pouco distante daqui, e que a água é límpida, pura, e nós podemos beber essa água e nos lavar. E aí, estavam lá nessa conversa, e aí, uma pessoa que estava ali próxima, o Pukusa, reconheceu o Buda, né, por conta do brilho radiante dele, da cor de ouro vermelho, com o Buda tinha as 32 marcas maiores, 80 marcas menores, e aí o Pukusa, né, interviu na conversa e falou assim, Senhor, você não viu 500 carroças passando? Aí o Buda, não vi, nem ouvi. Falei, mas você estava dormindo? Falei, não, eu estava meditando e obtive a fixação do pensamento. E aí o Pukusa, louvando, contou. Na meditação profunda sobre a sabedoria, sem apego, correta e verdadeira do Tathagata, pode-se produzir tais efeitos. Essas carroças agitaram o reino e vosso corpo está cheio de poeira. Entretanto, vossa sabedoria não se deixou distrair e não viu nem ouviu nada. O céu e a terra podem ser agitados, mas tais disposição é difícil de reverter. Quando o meu mestre, Alara Kalana, ainda vivia, entrou em meditação sobre a copa de uma árvore, na beira de uma estrada, e também 500 carroças passaram diante dele, e um homem perguntou se ele havia visto ou ouvido as carroças. E falou para o Alara Kalana, né? Senhor, você estava ausente mentalmente porque estava dormindo? E Alara Kalana respondeu, concentrando todas as forças do meu coração, obtive a fixação pura e calma, por isso nada vi e ouvi. Aí o homem disse,
É possível que seja a profundidade de aplicação da sabedoria de um arhat? As carroças passaram diante de ti, seu corpo ficou cheio de poeira e você nada percebeu. E aí o Buda pergunta para ele, né? O que é maior, né? São 500 carroças passando ou um violento trovão? E Pucusa responde: Senhor, 1000 carroças não correspondem nem a um raio em meio à tempestade, quanto mais 500 carroças. E aí segue a história, né? Pucusa vai dizer para o Buda, né? Vossa resolução silenciosa, fixa, que não se deixa distrair, é semelhante ao meu antigo mestre. A partir de agora, até o fim dos meus dias, observarei os 5 preceitos e me comportarei de forma pura e devota. Como poderia ousar cometer ações negativas daqui para frente? E aí segue a história, o Buda contando uma história que se passou com ele mesmo, tá? Em uma outra ocasião. O Buda, então, conta que ele estava, tempos atrás, ele estava sentado em meio a uma almofada de ervas na cidade de Anta, e ele meditava sobre a origem do nascimento e da morte. E houve um furacão com chuva, raios, relâmpagos, que mataram 4 bois e 2 jovens lavradores. E os moradores da cidade foram testemunhar, foram ver o que tinha acontecido. E o Buda ele estava ocupado em produzir um texto santo. E veio um homem até ele e perguntou, né, porque o Buda tinha perguntado, onde foram essas pessoas? Aí o homem perguntou, Senhor, o senhor estava dormindo? Não, eu estava bem aqui. Né? E aí ele pergunta, mas você não viu, né, uma tempestade com relâmpagos, com raios? Aí o Buda fala, não, eu estava num estado meditativo e eu nada vi, nem nada ouvi. E aí esse homem resolveu seguir o Buda e tê-lo como mestre. E aí o Pucusa, lá, aquele nosso personagem, ouvindo essa história do Buda, ficou muito feliz, né? Ficou com o coração radiante. E aí ele pediu a uma pessoa que estava ali próximo, disse, olha, vai lá no meu tesouro, tem muitos tecidos feitos de ouro, você pegue lá o mais bonito que eu vou fazer uma oferenda para o Buda. E aí o homem foi lá, pegou o tal tecido e o próprio Pucusa vestiu o Buda, né? Ele mesmo fez essa oferenda. Aí o Pucusa ficou muito feliz com essa oferenda e pediu, então, agora, ó honorável do mundo, aspiro que você leve a vossa luminosidade num país de pessoas puras e devotas e venha até minha casa, onde todos nos farão oferendas pessoalmente. Mesmo que eu vivesse por tanto tempo quanto o céu e a terra e fizesse com o coração absolutamente respeitoso, oferenda aos deuses, nagas, demônios, gênios, seres que rastejam, que voam, que avançam como insetos, que caminham, que estão infestados, que remoem. O mérito que eu adquirisse assim não valeria o que se assegura dando de comer um só dia a um Shramana, a um bhikshu, né? Maior ainda é a oferenda ao Buda correto e verdadeiro. Aspiro que me concedas a felicidade ilimitada em vossa vasta benevolência. Aí o Buda simplesmente respondeu, muito bem. Então, essa historinha aqui tem vários elementos que nós vimos aqui ao longo do nosso ensinamento de hoje. Primeiro, a presença de Pucusa, né, que é o Purna, também é uma figura importante dentro da nossa tradição, que foi um aluno do Alarakalana, que foi professor, um dos mestres do próprio Buda Shakyamuni. Tá? Então, ele encontra com alguém que conviveu com ele, né? Que teve uma experiência de ter exatamente o mesmo mestre. E ele conta como a Lara Kalana, numa determinada situação também, que passaram 500 carroças, se comportou da mesma maneira que o Buda. Ou seja, o que quer que aconteça, a mente permanece inabalável. Então, gente,
a felicidade que a gente vai obter, claro que tem coisas que são do karma e tal, que vêm felicidades mundanas, né? Que são temporárias e tal, mas que vêm também, mas ninguém fica esperando por isso, né? Porque não é esse o objetivo. Mas essa felicidade que virá é apesar das tempestades. A estabilidade que nós vamos conseguir com a nossa meditação é apesar, né? Eu vou repetir essa palavra, malgré, né? Que é em francês, né? É apesar do que quer que aconteça. Então, se é fome, se é frio, se é doença, se é perda de ente querido, isso tudo é tempestade. Mas o praticante vai permanecer com a sua mente inabalável, que é a mente Vajrayana. Então, esse é um ensinamento fundamental. Então, quando a gente coloca lá que a pessoa vai na meditação para ter prosperidade, para ter isso, ter aquilo, não é meditação isso não, gente. Meditação vai ser a gente ficar com a mente realmente pacificada diante do que quer que aconteça. Então, esse é o grande ensinamento, além de ter, né, assim, a presença ilustre aqui de curso, contando uma história do Valara Kalana, que é uma história rara da gente encontrar, né, tá lá no Tripitaka, mas é uma história rara da gente encontrar. Então, é isso que tem de tipo moral da história, dessa historinha que Buda nos conta. Né? E a importância, claro, das oferendas, né? A relação dele com Ananda, né? Que ele foi severo, né? Que ele fala, né? Vai buscar água agora, né? Porque, enfim, ele estava ali se preparando para dar um ensinamento. Então, a importância sempre dos meios hábeis. Né? O Ananda estava ali dormindo, na verdade, ele estava dormindo, mas a água, passaram as carroças, a água está imprópria, tem um rio lá, não sei o quê, que isso é a mente comum. E aí vem o Buda e dá um super ensinamento para a gente. Tá? Então, tem muitas camadas, né? O Buda não contava essas historinhas para entreter os bhikshus que estavam lá presentes, né? A Sangha. Então, quantos ensinamentos tem aqui? E eu fiz questão de ler, porque eu seria incapaz de reproduzir a beleza e a grandeza desse texto. Então, vamos lá para o nosso Shantideva. Chegamos lá na nossa estrofe, né? 163. Está tudo bem até aí, gente? Alguma dúvida, alguma pergunta? Então, nós entramos aqui numa parte bem difícil do nosso ensinamento de hoje, tá? Esse ensinamento, de acordo com os comentários, é para quem já pratica Lojong ou já pratica Tonglen dentro do contexto da vida cotidiana. Tá? Então, quem não entendeu Tonglen, quem não pratica Tonglen, quem não faz a prática de Lojong, vai ter um pouquinho de dificuldade para entender isso aqui. Tá? Mas fica aqui como registro, quem se sentir incomodado, como aconteceu isso no KPG muitos anos atrás, que uma pessoa se levantou respeitosamente no meio do ensinamento do Lama Tonglen. Tá? Porque é a prática de Tonglen. Quando nós vamos tomar para nós os sofrimentos na forma de uma fumaça negra, seja do vizinho, ou seja, né, de todos os seres, e dar a nossa felicidade, a nossa alegria, a nossa saúde, a nossa virtude, os nossos méritos. Então, essa é a prática de Tonglen. Esse é o grande método, né, da nossa tradição para acabar com a apreensão egocêntrica. Porque a apreensão egocêntrica quer as coisas boas e não quer as coisas ruins. Está lá, segunda nobre verdade. Né? A gente quer se perpetuar na felicidade, quer aniquilar o sofrimento. Está lá, segunda nobre verdade, não é nenhuma novidade isso. Tá? Então, para a gente reverter isso, foi criado esse método chamado Tonglen, que é dar, tomar, né, e dar. Tá bom? Então, isso aqui é para quem já faz, né, ou quem está querendo, ouve e vamos lá se aplicar. Mas cada um na sua medida, tá? Não precisa forçar uma prática que é um pouquinho mais, que exige um pouco mais de sabedoria. Eu vou fazer e aí ficar sofrendo, tá bom? Isso em respeito das pessoas que acham a gravação na internet depois.
Então, vamos lá. O que o Shantideva vai falar? Exaltando o renome dos outros e eclipsando o meu. Entre eles, serei um humilde escravo, que serve em benefício de todos. Humildemente. Então, exaltando o renome dos outros, eclipsando o meu, escurecendo a minha própria fama, a pouca que tiver. Serei um humilde escravo, que serve em benefício de todos. É assim que a gente se comporta no nosso cotidiano? Ou a gente se fica... Outro dia uma criança falava assim, essa pessoa gosta de se amostrar. A pessoa gosta de se amostrar. Mas é isso, a pessoa gosta de ser... A pessoa, né, o ego tão ridículo, que um negócio já é fictício, mas é ridículo e fictício, quer dizer, duas coisas ruins, né? Mas ele gosta de se mostrar, de se louvar. Olha como eu faço. Olha só como eu tenho poder. E a pessoa se comporta assim. Mas aqui o que o Shantideva nos propõe como meta é exalta o renome dos outros, as qualidades dos outros. Olha como é que a pessoa tem, sei lá, o que quer que seja, saúde, felicidade, família, que qual bem, né, que seja de valor para ela. Ela está feliz lá com o mundo dela. E eclipsa o seu. Não precisa ficar se mostrando. A prática é quieta, silenciosa. O praticante muda o interior, mas o exterior a gente permanece natural. Estou falando aqui vários versinhos do Lojong, quem faz a prática sabe exatamente o que eu estou falando aqui. Então, isso é o método que o Shantideva vai nos trazer aqui. No comentário vai dizer, né? Estar apegado à mente e o corpo é causa de infortúnio. E estar a serviço do outro sem o mínimo traço de orgulho. Então, isso aqui, Tom Glenn já está feito, né, gente? Aqui está seguindo a história. Então, o que eu posso fazer para ajudar o outro? Faça. Esqueça de você. Né? Vamos começar a curar essa ferida da gente estar querendo tudo para a gente. As melhores coisas. Não dá para o outro. Isso vai fazer um benefício tão gigantesco para nós mesmos, porque vai nos liberar do nosso pior demônio, que é a nossa apreensão egocêntrica. Então, louve os outros. E, sinceramente, não é puxar saco, não. Louve os outros. Olha como é que o outro é feliz lá. Você sabe que o outro lá que não vai trazer felicidade, né? Teve uma pessoa, essa semana, teve o casamento no sábado, e aí teve um casamento super chique e tal. A pessoa era daqui de Brasília, mudou-se para São Paulo e tal. Gente, a pessoa já voltou para Brasília porque o casamento durou 3 dias. Foi uma coisa mais ajá que eu já vi, no casamento mais rápido que eu já vi na minha vida, né? Quer dizer, casou no sábado seguinte já está de volta em Brasília, está morando na casa da mãe. Mas, enfim, a gente louva, a pessoa vai casar, que bom, fica feliz. A pessoa está feliz lá. Louva, que bom, sejam felizes e tal, não sei o quê. E deixa a pessoa, mas, entendeu? Não se mete com a vida do outro. Tem lá a vida dele, tem o karma dele, as emoções dele, deixa quieto lá. Não precisa ficar criticando. E aí, né? Porque tudo que se reúne se separa, é assim a coisa, entendeu? Mas está um sofrimento danado, porque, enfim, a pessoa do meu meio de conhecimento, né, da minha vida pessoal. Mas a gente louva, que bom, a pessoa ficou feliz, tal, com o casamento, mas, entendeu? Sem fazer nenhum julgamento de valor. Né? E o Shantideva segue, né? Que eu não houve nenhuma qualidade minha, uma vez que, naturalmente, sou pleno de defeitos, que eu faça de forma que absolutamente ninguém conheça as minhas qualidades, mesmo que eu as tenha. E aí vai dizer no comentário, esse ego tem as suas falhas, né? Então, a gente sabe disso, quantas falhas que nós temos. E aqui não é nenhum sadomasoquismo, não. Então, não precisa louvar as poucas qualidades que você tem. Segue com a sua prática.
né? Naturalmente, todas essas falhas você vai reverter. Então, se você tem o hábito de tagarelar, você vai aprender a fazer a prática do silêncio. Se você tem o hábito de ter a cobiça, você vai deixar de ter a cobiça. Se você tem o hábito de contar mentira, você vai deixar de contar mentira. A gente sabe que temos um monte de falhas, defeitos, mas vamos, com a nossa prática, nos livrando dessas práticas de atos negativos, porque a gente já sabe que a acumulação de méritos e de virtude é o nosso tijolinho que vai construir a nossa cidade. Então, né, né, não precisa ficar louvando, né, porque a gente sabe quantos defeitos, né? E que ninguém, absolutamente ninguém, saiba das minhas qualidades. Então, as suas qualidades, que são conquistadas a duras penas, porque domar o tal do tigre não é tarefa fácil, porque o tigre está sempre louco, entendeu? E só tem duas coisinhas na mão, que é a atenção e a vigilância, para domar esse tigre. Então, já tem alguma qualidade, deixa quieto também. Tá? Não precisa ficar, olha como eu sou bonzinho, olha como eu sou compassivo. Não faça isso, porque isso são pequenas armadilhas do nosso ego, que o nosso orgulho vai lá e mina aquele pouquinho que a gente conquistou. Então, deixa quieto. Né? Não precisa louvar suas próprias qualidades. Né? E no comentário é bem claro, não é masoquismo, né? Nem para nos denegrir. Tá? Ninguém fique se sentindo mal com isso, não. Mas para a gente ver que, se nós nos engajamos na via, nós estamos tratando de todas as nossas falhas, todos os nossos defeitos, e estamos começando a desenvolver as qualidades. Mas não precisa falar isso para ninguém, não. Deus te deva ser. Né? Em resumo, possa todo o mal que você, minha mente, causou aos outros para teu próprio bem-estar, cair sobre a minha pessoa mesmo, né? Para o bem de todos os sítios. Então, isso aqui está falando lá da prática de Tonglen, está lá no Mojuns, né, gente? Que é fazer Tonglen com a gente mesmo, né? Que, na minha mente mesmo, amadureça todo o mal que eu causei aos outros. Então, todo o mal que a gente fez, toda mentira, toda tagarelice, toda cobiça, toda malevolência, todo roubo, todos os atos negativos, que esses atos que eu mesmo cometi, eles amadureçam em quem? Na minha própria mente. Né? Cair sobre a minha pessoa mesmo. Para o quê? Para o bem de todos os seres. É aquela estrofe lá que a gente faz uma antecipação do karma negativo que está por amadurecer. Né? Porque o karma não se esgota, mas a gente tem como, através de Tonglen, antecipar um amadurecimento do nosso próprio karma. Então, tudo que a gente fez de ruim, que iria amadurecer mais tarde, que amadureça já. E aí faz Tonglen com isso tudo, para o bem de todos os sítios. Né? E é importante nessa estrofe também, é dito no comentário, de percebermos todo o mal que nós causamos aos outros, a prática dos atos negativos. Se dar conta disso, né? Que a gente não é a última bolacha do pacote, não. Tá? Quanto mal... Isso pode olhar só nessa vida ou pode fazer, imaginar o que a gente fez nas vidas passadas. Muitos atos negativos. E eu falei, olha, tá feia a coisa do meu lado. O que eu posso fazer para melhorar? Praticar. Porque tem como a gente resolver essa história toda e encontrar a liberação do samsara, né, e atingir o perfeito e sublime despertar. Isso a gente deva segue, né, com 166. Não se dê liberdade para falar, é preciso agir. Da mesma forma como uma recém-casada, é preciso ser tímido, modesto e reservado. Então, isso aqui, claro, isso é lá século VIII, tá, gente? Então, assim, eu não sei se tem uma noiva, né, uma recém-casada, tímida, modesta e reservada, né? Acho que os tempos são um pouquinho diferentes. Mas aqui ele usou, enfim, ele era um monge, né? E ele dá esse exemplo. E, inclusive, nos comentários é feita essa anotação para a gente ver assim, mas que noiva é essa? Não existe mais nos dias de hoje. A questão é, controle-se
tenha comedimento em todas as suas ações. Né? O Shantideva usou aqui uma metáfora, mas é esse que está por trás. Né? E no comentário é dito, né? Quando o elefante está domado, ele pode ser utilizado para tarefas árduas, que são as tarefas do Bodhisattva. Então, essa metáfora que o Shantideva usa é de como a gente deve se comportar. Tímido, modesto e reservado, com comedimento. Então, aquela pessoa assim, espalhafatosa e tal, isso vai sendo curado com a nossa prática. Nós vamos nos tornando uma pessoa mais reservada, uma pessoa mais modesta. Isso é natural, vai acontecer com a nossa prática. Está vendo por que a gente precisa se desgrudar dessa motivação de prática para ter isso, aquilo, aquilo outro? Não é isso, né? Não é meditação. E as armas, né, que não são armas, mas as ferramentas são a atenção e a vigilância, para a gente domar esse elefante. Porque quando o elefante está domado, isso aqui é a imagem clássica do Bodhisattva. É para tarefas árduas. E eu vi isso, né, assim, acontecer. Já contei essa história algumas vezes, quando o Khenpo Karthar Rinpoche esteve aqui no Brasil, depois, né, de vários dias dando ensinamento, a gente teve a oportunidade de ir com ele lá para os Estados Unidos, né, que ele ia dar um outro ciclo de ensinamento, ia chegar lá o Karmapa, e assim, eu estava ultra mega cansada, porque foi um evento e tal, e enfim, estava como secretária do centro e tal. Eu cheguei lá, né, no centro de retiro, estava assim, morta, gente, num bagaço total, né, porque a gente viajou na sequência da estada dele aqui. Chegando lá, eu falei assim, achei... Espera aí, já responda essa pergunta aí, só para acabar de contar a história. Eu achando, né, que Khenpo Karthar Rinpoche, né, porque ele era bem idoso, né, já. E eu achei que ele ia, assim, tipo, tá lá no quarto dele, dormindo e tal. Não, ele estava em cima de uma árvore, prendendo bandeirinhas né, de oração, as taglungs, né? Eu falei, olha, eu não acredito, a pessoa tem quase 50 anos mais do que eu estou um bagaço, morta de cansaço, e ele estava em cima da árvore pendurando. Aí eu falei, gente, não acredito. Aí eu vi, esse tal era novato no Dharma, né? Falei, gente, o tal do Bodhisattva é assim, não tem. E aí vocês acham que ele dormiu? Não. Tá? Daí a pouco ele foi para a máquina de costura, costurar mais, porque tinha que prender, fazer aqueles nos fiozinhos, as bandeiras. Estava aí na máquina de costura, uma atrás da outra, as bandeirinhas. Eu falei, meu Deus, Jesus amado, o que aconteceu com esse homem? É uma energia, uma coisa impressionante. Então, por quê? Porque o elefante da mente está domado. Então, esse é um exemplo aqui. Eu vi isso, gente, foi uma coisa chocante para mim. Falei, olha, esse negócio do Bodhisattva é puxado esse negócio, mas é isso, a gente vai estar livre, né, de uma forma que você nem acredita, você consegue fazer as tarefas para beneficiar todos os seres. Gente, veio uma pergunta aqui sobre rigidez da mente, poder repetir, porque eu não tenho acesso aqui, não sei como faz. Aqui, Lama, domar a mente não seria viver com rigidez? A pergunta. Domar a mente significa deixar as emoções, pensamentos, ideias partirem. Não se apegar a elas. É ao contrário, é um estado de liberdade inacreditável. Porque vai passar assim uma pizza na sua frente e você não vai seguir o cheiro da pizza. Você vai decidir se está com fome ou não. O ensinamento do Sr. Buda é um estado de profunda liberdade. Uma liberdade que raríssimas pessoas experimentaram, só os seres despertos. Tá? Não tem nada a ver com rigidez. É deixar ir tudo que aparece na mente, sejam os objetos dos órgãos do sentido, visão, audição, olfato e tal, quanto os objetos mentais. Tá? Não tem nada a ver com rigidez. É deixar ir, deixa ir, deixa ir. Let it go para absolutamente tudo. Tá? O ensinamento, não pode esquecer isso, gente. O ensinamento da liberdade, né? A liberdade
sublime, perfeita, né? Imaculada. Tá? Não tem nada a ver com rigidez, mas a gente precisa ter rigidez para não deixar as emoções dominarem a gente, porque quando a gente está no sansarão lá, qualquer bobagem que aparece, a gente vai seguir o trem elétrico, tá? A gente vai ter que ter coragem, força e determinação para não seguir o bonde, tá? É possível ter algumas experiências negativas? Gente, eu não consigo, eu sou meio burra nesse negócio. Aqui, Lama, é possível ter algumas experiências negativas, como doenças, por praticar Tonglen? Jamais. Nunca. Porque está lá na leizinha do karma, né? O karma amadurece no autor. Então, o ato que aquela mente cometeu vai amadurecer nela. Karma não é Covid, não é varíola dos macacos, não é pereba, nem ziquezira nenhuma. Tá? Então, não precisa se preocupar, porque não é doença infecto-contagiosa, não. Tá? Vai amadurecer lá. O que vai mudar, tá? Não tem negócio de energia, tá? Porque o pessoal mistura, traz energia. Não tem nada de energia no budismo. Tá? Esquece essa história. Energia pega do outro. Não pega nada. A mente é a mente. A gente não dá para mudar a mente do outro, o outro também não muda a nossa mente. É cada um com a sua própria mente. Tá? Então, fiquem tranquilos, a gente não pega nada do outro. Tá? Nada, absolutamente nada. O que vai mudar é a tua relação com a pessoa. Tá? Em vez de você ter aversão a ela, porque ela está doente e tal, você vai ter só amor e compaixão. Tá bom? Não pega nada. Tá? Tá assegurado isso. Isso é fundamento da lei do karma. E aí, ele, falando aqui, não se dê liberdade para falar, que eu já falei sobre isso no ensinamento passado. Esse negócio de ficar falando, Kalun Potier, o atual, falou, né? Humildade, né? Quanto menos a gente falar, são marcas de um bom praticante. Tá? Então, quanto menos falar. E aí vem o 167. Haja assim, minha mente, seja assim. Nunca faça tais coisas. Se você não agir assim para o bem do outro, vou te colocar sobre o meu controle. Irei te punir caso me desobedeça. Ó, gente, isso aqui é estrofe pesada. Mas tem hora que a nossa mente está levadinha, entendeu? Aí você tem que dar um punitivo para ela, assim, entendeu? Ó, agora você está muito assanhada para comer pão de queijo, entendeu? Agora tu não vai comer pão de queijo só amanhã, tá bom? A gente tem que botar assim, lidar assim com a nossa mente. É um método. Eu falei que era pesado, mas a gente vai fazer isso, entendeu? Quando a gente vê que a gente está falando bobagem demais, tá no Zap, tá zanzando naquele aplicativo vermelho, cor-de-rosa lá, tá só comprando bobagem na internet, esconde o celular. Por agora você vai ficar de castigo tela alguma mais, não vai comprar nada. Entendeu? Aí a pessoa vai roendo as unhas, né? Vai ter uma promoção do Black Friday. A pessoa ficar louca, desatinada para comprar porcaria. Entendeu? Não sabe nem o que vai fazer, nem vai pôr, não dá no armário para fazer. Então, esse é um método proposto por Shantideva, não sou eu que estou inventando isso, da gente colocar nossa mente de castigo. Está fazendo bobagem demais? Dá um corretivo nela, né? E aí, nos comentários é dito, né? Jejuns e ascetismo. Gente, por isso que eu expliquei lá longe, se tiver pesado, pode levantar e ir embora, tchau, não gostei desse negócio do budismo, tá? Deixa embora. Mas, enfim, é assim mesmo, tá? São métodos que nós vamos fazer para a gente se soltar desse sanfarão aí, né? E agora vem mais pesado ainda, tá? Então, tudo bem, ninguém fique chocado. Aqui é 168. E ainda, apesar dos meus conselhos, você, mente, não age de acordo com eles. Como você é a raiz de todos os defeitos, só me restará te punir com a aplicação dos antídotos. Então, amiguinho, quando você cometeu, sua mente está avarenta, entendeu? Você pegou assim, você fez um bolo inteiro. Aí, em vez de dividir o bolo, dar metade para o vizinho e ficar metade com você, entendeu? Você falou, não, só vou dar uma fatia para ele, porque esse bolo ficou muito bom, eu vou comer ele todinho. Aí, quando você vê a sua mente sendo avarenta, mesquinha, entendeu? Você fala assim, agora você fez essa bobagem, entendeu? Vai lá e dá o bolo inteirinho para o vizinho.
entendeu? E não fique com raiva. Gente, isso é um método super eficaz. Por quê? Porque a gente vê o ato negativo que a gente cometeu, entendeu? E põe a meio de castigo. Aplica os antídotos, entendeu? Você teve um acesso de raiva com o outro. Aí você vai fazer o quê? Aplica o antídoto. Qual é o antídoto da raiva? Paciência. Agora você fez bobagem, igual criança quando faz besteira. Agora você fica aqui sossegado, você vai olhar para as suas emoções. Não é assim que faz com criança? É assim. Olha o que você fez. Você acha que está certo isso que você fez com seu amiguinho, coleguinha? Então, esse é o método proposto por Chantilly. E, super eficaz, uma maravilha, eu super recomendo. E aí o Chantilly segue, né? No passado, você me fez errar, né? Mas esse tempo passou, agora eu te vejo. Para onde você pode escapar? Vou destruir sua apreensão egocêntrica, sua arrogância. Aí sabe o que o Dalai Lama fala a respeito disso? Devemos nos indignar contra a dominação do nosso eu. A gente anota, prega lá na geladeira isso. Quando nossa apreensão egocêntrica tentar dominar, a gente deve se indignar com isso. Mas quem é que essa apreensão egocêntrica está fazendo bobagem? Entendeu? Vai lá e dá uma punição, que ele fala aqui, entendeu? Praticar a prática dos antídotos, né, gente? Vocês entenderam isso? Não é para fazer, como é que chama aquele negócio de automartírio, não é nada disso, não, entendeu? Tipo, tá usando o celular demais, errado, deixa ele escondido. Só pega amanhã. Vê o que acontece com a sua mente. Se está com raiva, pratica a paciência. Se está com inveja, com ciúme, pratica o regozijo. É assim, né? Esse tipo de punição, que a palavra é essa mesmo, que a gente não deve ficar com medo das palavras, mas são os métodos, tá? Que ele nos recomenda. E mais, 170, né? Abandone toda intenção de trabalhar interesse próprio. Uma vez que te troquei com os outros, por Glenn, não se desencoraje, coloque-se a serviço deles. Pronto. Nem isso que a gente fez. A gente já se trocou com os outros, por Tom Glenn, então se coloque a serviço do outro. Mesmo, de verdade. Volto a dizer que esses ensinamentos é para quem já pratica e tal, mas eu não ia simplesmente, isso aqui é ensinamento hoje é muito difícil, só para quem já faz Lojong Tonglen, entendeu? Mas é só para vocês tomarem ciência o que vem pela frente. E olha, quem está acostumado a fazer a prática, não vou pedir depoimentos, né, como eu disse, testemunho que está lá na igreja, mas é um sucesso total essa prática, entendeu? É o fim de todo e qualquer sofrimento que você possa ter na vida. Acaba, aniquila tudo. Entendeu? Como é que falou uma pessoa? Tonglen salva vidas. E é verdade. Salva a tua vida essa prática. Tá? E aí, a 171, né? Se por falta de atenção ou preguiça, eu não te ofereço a todos os seres sencientes, é certo que sou eu quem te entregará aos guardiões dos infernos. Que é um diálogo dele com a própria mente, né? Que por falta, por preguiça, por negligência, a gente não se oferecer, né, não fazer Tonglen, você, apreensão egocêntrica, vai me levar aos guardiões dos infernos, que é o reino de maior sofrimento. Então, coloca isso, né, para sua mente. Se você se deixar sobre o jugo da sua apreensão egocêntrica, é certo que você vai se encontrar com os guardiões dos infernos. Tá? Na explicação mais contemporânea disso, é uma explicação um pouco psicológica, assim, mas na nossa tradição são os infernos mesmo, tá? Existe tudo organizado, tudo bonitinho lá. Eu vejo a descrição toda no campo, porque é um showzaço, entendeu? Não é para ninguém ficar com medo, não, mas é para a gente ver assim, olha que futuro que eu estou construindo. E aí o Shantideva segue, né? No passado, você fez isso comigo muitas vezes, e por muito tempo sofri. Agora estou cheio de rancor por você e eu vou esmagá-lo, ó criatura de intenções egoístas. Quem é? Ó apreensão egocêntrica. Ó criatura de intenções egoístas. A porcaria é fictícia, né? Porque não existe mesmo, é uma construção que a gente fez e ridículo. Entendeu? Mas quanto mal nós passamos por conta
né, da nossa apreensão consciente. Tudo que a gente sofreu, tudo que a gente passou de ruim, tudo de ruim que a gente passou, foi por conta do quê? Na apreensão consciente. Uma porcaria que só serve para a gente sofrer. Então, a gente tem que começar a dar um tratamento nela. Começar a olhar, né, os nossos defeitos, deixar isso tudo embora, praticar a virtude, reconhecer as nossas faltas, né? Se arrepender mesmo, no fundo do nosso coração, e deixar ir. O nosso futuro a gente está construindo agora. Tá? Então, ninguém precisa ficar aflito do que vai acontecer no futuro. O futuro é outra coisa, entendeu? Outro tempo, a gente vai ver lá na frente. Mas começa a construir, né, uma estrada pavimentada de virtude, prática da meditação, que você com certeza vai ter, né, uma experiência mais feliz, apesar, né, das tempestades. 173. Também, se eu desejar felicidades e contentamento, para mim, né, isso deve ser abandonado. E mais, se eu desejar estar protegido, devo sempre proteger os outros. Então, em vez de a gente estar querendo se proteger, a gente protege o outro. Quando vier uma ofensa qualquer, entendeu? Em vez de estar querendo se defender, mas eu não sou isso, eu quero, protege o outro de toda e qualquer emoção perturbadora, né? Porque se o outro te ofendeu lá, é porque ele está cheio de raiva. Então, protege ele. Ou fica quieto, simplesmente, né? E deixa aí. Acolha-o com amor, com respeito, com compaixão. Tá? Então, essa é a recomendação aqui do Shantideva, né? Está nos comentários, isso aqui é uma joia também, né? É preciso parar de tratar o ego, né, a apreensão egocêntrica, como um amigo. Olha que maravilha, a gente trata a nossa personalidade, a nossa identidade como um tesouro, como um amigo. Não é, não, gente. Tudo que a gente passa de ruim, todas as experiências negativas, é por conta dele, ele é o responsável. Né? A apreensão egocêntrica, né? Pois ele te deixa sempre frustrado e insatisfeito. A apreensão egocêntrica nunca está satisfeita, gente, com nada, porque é a insatisfatoriedade. Primeira nova verdade lá. Nunca está satisfeita. A pessoa tem uma coisa, ela quer, começa com um carro, aí tem um outro carro, agora tem um carro com farol, não sei do quanto. Vai lá, se arruma 3 empréstimos para trocar, isso é casos reais, tá? Para poder trocar o carro, que agora tem um farol, que não sei o que, LED, luz LED, não sei o quê. Mas vê melhor? Não, mas é modelo novo. A pessoa arrumou 3 empréstimos. Oh, meu Deus, socorro. Porque o ego é insaciável. Né? A apreensão egocêntrica ela é insaciável. Ela sempre vai querer mais, greed, cobiça. Então, vamos cortar essa onda aí. Né? E aí vem mais pesado ainda. Ai, meu Deus. 174. Quanto mais eu poupo o meu corpo do sofrimento, mais eu cairei em um estado onde eu não suportarei nem mesmo o mínimo sofrimento. Então, isso aqui é o poder que a gente tem em relação às ofensas de não revidar, que é o comportamento de um praticante. Porque a gente acha que é sofrimento, né? Aquela raiva, aquela agressão que teve, tá? Não estou falando aqui de bater no outro, não, senão tem que chamar a polícia mesmo, tá? É outra coisa, tá? Na nossa sociedade não pode bater feio nos outros, não pode. Entendeu? Tem uma regulação social para isso. Né? Mas quando vier uma palavra ofensiva, não tente se poupar desse sofrimento e não revide, né? Porque a gente acha que poupar o corpo seria revidar. Né? Porque o que o Shantideva vai colocar aqui, que é bem isso? Quanto menos a gente suporta as injúrias, né? Que a gente já trabalhou em várias instâncias sobre isso, a gente vai ficando mais sensível, mais suscetível. Qualquer bobagem que acontece, qualquer palavra ofende, a pessoa fica ofendida. Então, vai aumentando a nossa sensibilidade, né, negativa em relação aos outros. Então, jogou ofensa, não revida, entendeu? E com a meditação você vai dar tratamento para isso, não é para ficar, não é sadomasoquismo isso aqui, tá? Mas
houve a ofensa, né, ou houve qualquer agressão que seja, né, com a palavra, que seja por discórdia, enfim, qualquer coisa assim, a pessoa tagarelou demais, ocupou seu tempo, não revidar, né, isso é a atitude do praticante, e dê o tratamento para isso. Ou seja, se você igualmente ficou com raiva, pratique a paciência e compreenda a raiz dessa raiva e deixe essa raiva ir embora através da meditação. Tá? E essa é a recomendação aqui, né? A gente não pode esquecer lá da estrofe, né, que quando o elefante está domado, ele pode ser usado para tarefas árduas. Eu deixei bem em grifo isso aqui. Então, nós vamos aprender a lidar com todo esse tipo de tratamento, que foi um pouco lá que o Buda fez lá com a Ananda, né? Tipo, vai buscar água agora. Ele repete isso 2 ou 3 vezes. Está escrito no texto assim, 2 ou 3 vezes. Tá? Vai buscar agora. Porque quanto mais a gente vai aprendendo a lidar com as ofensas ou com os atos negativos que vêm em relação a nós vamos começando a ter o comportamento lá do Buda, né? De nem ver a tempestade, nem ver, nem ouvir a tempestade ou o violento trovão ou as 500 carroças. Né? O que quer que aconteça, qualquer coisa que aconteça, né? Qualquer experiência, simplesmente deixa quieto, né? E dê o tratamento para essa emoção, esse sentimento, qualquer coisa que venha na mente, através da meditação. Deixa aí, tá bom? E aí, uma frase final para a gente concluir isso aqui, ó. Se o amor próprio não é convertido em amor pelos outros, virão as tormentas, devido às demandas frívolas que nem toda a terra seria capaz de suprir. Tá? Então, essa é uma frase assim, maravilhosa que está nos comentários, né, da gente realmente transformar esse amor próprio em amor pelos outros, né? Porque o ego, a nossa tensão egocêntrica é insaciável. Tá bom? Então, essas são as estrofes, né? Está lá no site, tem as estrofes, tem outras traduções para a língua portuguesa também. Então, leiam e reflitam, né? O nosso objetivo aqui nessa 1 hora é só fazer uma explanação para que vocês entrem e adentrem em cada uma dessas estrofes. Volta a recomendação aqui, se tiver pesado, não force a barra, tá? Cada um na medida do seu progresso, tá bom? Não tem por que estar fazendo prática mais adiantada se não tem maturidade de prática para isso, tá? E maturidade a gente só constrói mesmo com a nossa prática, tá bom? Não precisa avançar, não. Se está pesado, deixa quieto, vai fazendo as coisas mais fáceis na medida da tua possibilidade, tá? Com todo amor e respeito e autocompaixão que a gente tem que ter pela gente mesmo, tá bom? Então, alguma pergunta, alguma dúvida, algum esclarecimento que eu posso fazer? Pesado. Isso aqui de hoje foi meio puxado assim, mas enfim, a gente foi devagar. Mas vejam lá e pratiquem, tá? Na medida da possibilidade de vocês. Tá bom? Uma pergunta? Podemos fazer a nossa dedicatória. Então, gente, que nem a gente tem esse benefício, né, para nós mesmos, né? Eu vi o ensinamento do século VIII, mais não sei o quê. Então, tudo a gente dedica para o bem de si, né? Então, graças a esse mérito, tendo obtido o quê? A onisciência, né? Posso liberar todos os seres do oceano de Sansara, agitado pelas ondas do nascimento, velhice, doença e morte.